Estamos de volta aqui com o programa TV Câmara Entrevista. Autoconhecimento, yoga, medicina integrativa são alguns dos assuntos centrais do programa de hoje, que você vai saber mais aí de como cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. E para descobrir como ter uma vida inteiramente saudável, nós estamos aqui na companhia da fisioterapeuta Gisele Mello, ela que é especialista em yoga e pós-graduada em medicina integrativa. Gisele, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho da importância da alimentação saudável, da respiração, de exercícios físicos. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que seria, então, essa medicina integrativa, como que se dá isso? Sim, a medicina integrativa ela é um movimento relativamente novo, se comparado à medicina convencional, à biomedicina. Ela começou lá na década de 70, com alguns movimentos chamados medicina alternativa e técnicas alternativas, que na época foi um pouco controverso, porque as pessoas davam a ideia que as pessoas tinham que escolher entre a medicina convencional ou a alternativa. Mas já chamou muita atenção dos cientistas, dos pesquisadores, para começar a olhar para isso e ver o que é isso que essas pessoas estão fazendo. Isso dá resultado, não dá? Então, daí, da década de 80 para cá, começaram a surgir muitas pesquisas que validam essas práticas, e hoje a gente chama de práticas integrativas e complementares, porque não é mais para substituir o tratamento convencional de maneira alguma, mas sim para integrar, para dar suporte e obter o melhor resultado possível na promoção da saúde ou num tratamento de uma doença específica. A medicina integrativa ela valoriza muito a relação entre o profissional da saúde e o paciente. Tem que ser uma relação de confiança para que a pessoa possa falar, porque muitas das pessoas, cerca de 80% das pessoas, já usam ou usaram alguma dessas práticas, só que a grande maioria não fala para o seu médico ou para quem está cuidando do seu tratamento. Não fala porque acha que ele não vai dar importância, ou porque não tem relevância, não vai interferir, e muitas vezes interfere. Claro que a gente busca as boas interferências para a gente potencializar os resultados, mas tem interferências que podem atrapalhar o tratamento convencional. Então, é importante que os dois profissionais, o da medicina convencional e o da medicina integrativa, das terapias complementares, eles tenham essa abertura para conversar com o seu cliente, com o seu paciente. Ela é embasada nessas teses, nessas publicações científicas, então não é mais achismo, que muita gente acha, isso acho que faz bem, isso não tem embasamento nenhum, tem sim muitas publicações sérias sobre o assunto. E ela valoriza a pessoa no seu todo, ela não vai tratar só aquela parte física, ela vai avaliar o que tem importância para a pessoa, o seu aspecto mental, social, espiritual, o que foi importante para aquela pessoa, o profissional vai avaliar e dentro das possibilidades terapêuticas que a gente tem e de acordo com o perfil daquela pessoa, ele vai oferecer as práticas que têm mais alinhamento, melhor afinidade com aquela pessoa naquele momento. E quais os exemplos que a gente podia dar para a população de medicina integrativa e de complementares, de atividades aí que podem auxiliar a gente nessa busca por uma vida saudável? Sim, a gente tem a medicina chinesa com acupuntura, Lian Kun, massagens, meditação. Dentro da medicina indiana, a gente tem a parte também de alimentação, do yoga, de meditação. Dentro das terapias energéticas, entra a Reiki, Jorei, o passe. Tem a fitoterapia, tem a parte das plantas naturais. Então, tem muitas possibilidades para a gente oferecer para a pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito dentro da medicina indiana, que fala assim, que nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Então, você tem que avaliar o que é bom para aquela pessoa, naquela situação, naquele momento, e ofertar isso para aquela pessoa. E enquanto estiver dando um resultado positivo, ela permanece. Depois ela pode trocar a terapia, de acordo com o que ela estiver vivendo. Tá certo. Peço licença para você, a gente vai mostrar um VTzinho que a Tamires preparou para a gente, de uma professora que está na busca aí pela vida saudável, vai contar um pouquinho das suas experiências. Solta aí, Fabião. Eu tive a sorte de morar eu nasci em Santa Branca, morei em roça, então eu comia muita coisa orgânica e sem açúcar. A minha mãe, ela foi me dar açúcar mais ou menos com 5 anos de idade. E eu vim morar na cidade, eu acabei comendo um pouco de porcaria e ao me tornar mãe, eu retomei esses hábitos mais severos, saudáveis, para influenciar minha filha.
Porque na gravidez da minha filha, eu percebi o quanto foi importante a minha mãe ter me ensinado a experimentar as coisas, a comer saudável, a comer o amargo, as folhas. E eu descobri que isso deixou meu paladar muito mais adulto. Eu passei por uma nutricionista, né, e aprendi que é mais saudável comer de 3 em 3 horas para a questão de metabolismo. Eu tento me alimentar de 3 em 3 horas e a minha alimentação é o menos alimento processado possível e mais saudável. Eu procuro comprar orgânicos e cozinhar. Não adianta, se você quer comer algo mais natural, tem que ir para a cozinha, tem que ir para a feira. A minha mãe é uma grande influência para mim sobre vida saudável. Isso aí a gente se aprende o valor, né? Então, eu acho muito importante os pais criarem consciência de uma alimentação saudável para educar os filhos. Porque às vezes é mais fácil comprar um congelado, comprar um pronto, comprar um fast food, mas isso não tem preço, porque você vai ensinar o seu filho a ter saúde. Isso faz parte da vida, né? Alimentação é vida. Eu sempre pratiquei esportes, atualmente eu faço aula de funcional e corro. Eu tento ir à academia 4 vezes por semana. Eu acho que ter uma atividade física é muito importante para manter até o humor, serotonina e a saúde, né? Primeiro, a estética vem em função da boa saúde. Olha, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, né? Eu sofro de ansiedade. Para manter a mente saudável, o exercício ajuda muito, tá? Eu não tomo nem medicação mais para ansiedade em função dos exercícios. Eu até brinco que parece aqueles hamster que tem que gastar energia na rodinha. Eu preciso me movimentar. Se eu ficar parada, a ansiedade acelera. Atividade física e yoga também. Yoga ajuda bastante. Yoga e meditação. Eu comecei a fazer yoga há alguns anos, nessas atividades que as fundações culturais auxiliam, e eu me apaixonei, porque realmente a meditação é você começa a entender o seu corpo, o que é o respirar, a necessidade de esvaziar a mente. Você só entende isso fazendo. Para mim, funciona como quase um remédio, assim. O contato com a natureza, ele é imprescindível para a saúde mental, né? Não é à toa que hospitais ostentam até um belo jardim, um verde, uma paisagem, uma árvore. Está comprovado que esse contato com a natureza, com o orgânico, ele faz bem para corpo e mente. Não, eu paro sim. Eu sou professora e eu dou uma quantidade de aulas que sobre tempo para eu buscar a minha filha na escola, apesar dela ser grande, eu vou buscar a pé. Então esses momentos eu chamo de pausas. O momento que eu tenho para levar meu cachorro para passear, para buscar a minha filha a pé, para conversar, é importante também. Se você tem uma rotina extremamente cheia de obrigações, se você não tem um momento para si mesmo, eu acho que causa estresse. O universo de uma criança recém-nascida é a casa dela. Então, para mim, sempre foi natural comer saudável, porque a minha mãe mostrou esse universo para mim. Então, eu gostaria que os pais deviam ter consciência, quando se tornam pais, de aprender a comer melhor para poder ensinar o seu filho. Você ensina o seu filho a ser educado, você ensina o seu filho a ter segurança e você ensina o seu filho a ser saudável, a cuidar do próprio corpo. É importante. Eu gosto bastante de grãos, de folhas. Eu realmente me sinto bem quando eu como. Eu realmente também me sinto mal quando eu não como. Quando eu estava na barriga da minha mãe, ela era vegetariana. E eu continuei sendo vegetariana mais ou menos até uns 4 anos, quando ela me explicou que era carne. E eu resolvi continuar sendo vegetariana, então eu nunca comi carne na minha vida. Eu passo com ebiatra e sempre passei com nutricionista e sempre comi muito saudável. Nunca tive anemia, isso não é uma verdade. Assim, em toda dieta, com ou sem carne, você tem que comer saudável. Eu faço educação física na escola, sempre fiz, e eu faço polidense fora da escola. Eu penso em 2 coisas paralelas. Eu preciso de um momento para descansar e esse momento é o momento que eu estou fazendo exercício, que eu posso pensar em outra coisa. Eu acho que, na verdade, é o único momento que eu realmente não estou pensando na escola. Eu acho muito legal todo mundo em casa praticar exercício físico. Eu gosto muito, eu admiro muito quem pratica exercício físico, meus professores de educação física, e eu gosto muito. Ela é um bom exemplo, eu acho. Legal, bacana ver um pouquinho da experiência ali. E é legal esse negócio de você passar informação desde cedo, né? Sim. Preparar as crianças, que eu imagino que seja mais fácil, né? Mudar os hábitos, né? Sim, um dos pilares fundamentais em medicina integrativa é a informação, a educação, a conscientização. Somente depois que eu tenho um conhecimento é que eu posso ter a escolha,
fazer as escolhas melhores. E a partir do momento que você tem o conhecimento, tem a possibilidade de escolha, você se torna responsável pelo seu processo de saúde, né? E quanto mais cedo, melhor, sim. Claro que os pais são exemplos, a casa entra naquela questão de saúde familiar, de saúde social também. Isso é fundamental, começar desde cedo. Mas também já foi comprovado hoje na ciência que a gente tem a capacidade de adaptação, de mudança e até de aprendizado até os últimos dias da vida. Então, a plasticidade neural, essa capacidade de adaptação do ser humano é incrível. Então, precisa de algum esforço? Precisa, bastante. Mas é possível, a qualquer momento da vida, a gente adotar um estilo de vida mais saudável. E dentro da cidade, a gente imagina que é mais difícil, né? Tudo cinza, o cinza a gente já leva para nossa casa tudo isso. Qual que é a importância que você vê desse contato com a natureza, né? No caso, a gente aqui procurar lugares mais verdes, práticas que nos tragam um contato maior com o meio que a gente vive. Qual que é a importância disso? Como a própria Brisa comentou ali, hoje em dia existem publicações também que mostram isso. Tem relatos de hospitais, por exemplo, com quartos que têm janela para o jardim e quartos onde a janela era para um corredor. Os pacientes que estavam no quarto com a janela para o jardim, eles consumiram menos analgésico, eles tiveram alta mais cedo do hospital. Então, isso já mostra também uma diferença de simplesmente olhar para a natureza. Fora outros benefícios que a gente tem, por exemplo, o sol, a síntese de vitamina D, a gente sabe que isso está muito ligado à humanidade. E a própria questão humana, nós somos seres naturais. Né? Esse processo de urbanização, às vezes a gente começa a se fechar em casas, apartamentos, nos nossos carros, nos shoppings, e a gente perde esse contato com os elementos da natureza. E isso a gente precisa mesmo, ter esse contato com terra, com planta, com bicho, com água, com vento, com sol. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência dessa. De repente você está lá se sentindo sem energia, desvitalizado, cansado, e você tem um dia que você vai para a praia, um dia que você vai para a montanha, ou que você vai brincar no jardim, pisa descalço, brinca com o cachorro na grama, e aquilo te dá uma outra energia, uma outra vitalidade. Acho que todo mundo já teve essa experiência. E como o estresse é hoje algo que domina muito a nossa vida cotidiana, né? Como a gente sair também desse ciclo e buscar essa natureza e tentar ser afetado menos aí? Eu imagino que o estresse também seja um inimigo da vida saudável, né? Tá. O estresse é uma reação natural do corpo. Se não tivesse a reação de estresse, a gente não estaria vivo, provavelmente. Porque frente a uma situação de estresse, a gente tem que decidir em milésimos de segundo se a gente vai reagir, se a gente vai fugir ou se o melhor é ficar parado. Então, o estresse é positivo, sim. O problema é o estresse crônico e contínuo que a gente vive no dia a dia. Então, muitas vezes a gente não consegue mudar uma situação de estresse, mas a gente pode mudar o modo como a gente passa por essa situação de estresse. Né? Então, você sabe, por exemplo, que naquele horário que você tem que sair de casa vai ter congestionamento. Você já sabe. Ou você se organiza para sair mais cedo ou depois, ou você vai sabendo que você vai passar por aquilo. Não adianta se estressar. Né? Alguém publica alguma coisa numa rede social que não faz parte da sua opinião e você já se estressa. Né? Alguém no trânsito te fecha e você acha, como assim? Ele me fechou. Às vezes a pessoa nem te viu, ele está distraído e te fechou. Às vezes você cruza com alguém, quer cumprimentar, dá bom dia, a pessoa não te vê e passa, e você fica estressado de novo. Então, o problema são essas pequenas doses de estresse, de cortisol no nosso organismo o dia inteiro. Né? E as situações vão acontecer, só que o modo como a gente passa por esse momento, a gente pode mudar, né? Considerando essas questões pessoais, respirando, não levando tudo muito para o pessoal. A gente tem a tendência de levar tudo muito para o pessoal. Como assim? Fez isso comigo? Não, às vezes aconteceu porque aconteceu, o outro estava distraído, é uma situação que ia acontecer de fato, né? Se importar menos com essas coisas. Se importar menos. Legal. E você lidera aí um movimento, o Círculo Saudável, né? Queria que você contasse um pouquinho o que é o Círculo Saudável. Fala um pouquinho sobre esse projeto aqui pra gente. Sim. Eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, no hospital em São Paulo, que tem a medicina integrativa, que é um trabalho belíssimo de integrar essas terapias como o yoga, respiração, meditação, o reiki, dentro do tratamento no hospital com os pacientes. E só que por conta dessa correria da vida de São Paulo, eu fiquei 2 anos indo e vindo para São Paulo 2 vezes por semana,
Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Acho que tudo que eu tinha que absorver aqui, eu absorvi. É um movimento lindo, mas eu quero começar lá na minha região. E a gente já tem muitos profissionais bons, qualificados aqui na nossa região, só que a gente não se conhecia, a gente não trocava informações, a gente não indicava pacientes, a gente não compartilhava. Então, a proposta do Círculo Saudável foi de reunir esses profissionais que já atuam com essa visão ampla em saúde, com esse olhar de cuidar do ser humano no seu todo, e de divulgar informações, promover eventos, trazer novas reflexões nessa área da saúde para a nossa região aqui. E, na sua opinião, como que está o Vale do Paraíba, de uma maneira geral, nessa área? Estamos muito longe ainda de capitais, ou aqui no Vale, imagino que também, pela nossa localização propícia, falamos de natureza, né? A gente está bem perto da natureza, que também ajuda, né, um pouco a ter uma vida melhor, né? Sim, com certeza. A gente está numa área privilegiada aí, entre duas serras, que eu acho que aqui é um lugar abençoado mesmo. Mas como esse movimento de saúde é algo muito novo, ele começa primeiro nas grandes cidades mesmo. A gente vê acontecendo em São Paulo, em universidades, em hospitais, em Campinas acontece. Nas grandes capitais já acontece esse movimento dentro até do sistema público de saúde. Aqui na nossa região ainda não acontece dentro do sistema de saúde mesmo, seja ele privado ou público. Então, a nossa intenção é justamente chamar a atenção para que essas práticas possam realmente estar integradas ao sistema de saúde. Eu dei uma olhadinha no Plano Municipal de Saúde aqui de Jacareí, e apesar da atenção básica da saúde representar 60% desse setor, as práticas integrativas não fazem parte desse plano. Tem algumas práticas como o yoga e o Leankun, por exemplo, que são oferecidas para a população, mas dentro de uma outra proposta, dentro do Educa Mais e em alguns outros centros. Mas elas poderiam ser muito melhor aproveitadas e direcionadas se fossem integradas ao sistema de saúde. Então, isso já acontece em São Paulo, por exemplo, em outras cidades, e vai da gente começar a divulgar, porque é algo relativamente novo. Tem 10 anos que o Ministério da Saúde lançou uma política nacional sobre as práticas integrativas. Então, muitas cidades desconhecem mesmo ainda. Em 2013, foi a primeira vez que o Ministério da Saúde colocou dinheiro, investiu dinheiro nisso. Então, eu acho que uma das nossas funções do Círculo também é de divulgar que isso está ligado diretamente à saúde. Legal. O nosso tempo está acabando. Queria agradecer a sua presença, mas eu queria que você deixasse aí alguma dica, né, para as pessoas. Como a gente começa aí, falamos um pouquinho já sobre isso, mas a ter uma rotina mais saudável, desde o despertar ali, de acordar. A gente não deu tempo de a gente falar um pouquinho da importância de beber água também, né? Algo que dormir bem. Queria que você desse uma resumida aí nesse assunto. Sim, como a gente falou, os 3 pilares básicos seria uma boa alimentação, e geralmente a gente cuida da alimentação, mas também de como você se prepara para comer. Tem muita gente que às vezes escolhe uma salada orgânica, um arroz integral, mas come durante uma reunião de trabalho, come resolvendo um problema pelo celular, come com estresse. Então, aquele corpo não está digerindo direito esse alimento. A questão do sono, ter uma higiene do sono, uma rotina, o sono é fundamental. É durante o sono que o nosso corpo se reorganiza, é durante o sono que ele vai reestabelecer aquele estado de equilíbrio dele. Então, a gente tem que observar, sim, se está dormindo bem, se está acordando descansado, se está com vitalidade durante o dia. E para as práticas corporais, que envolvam corpo e mente, essa integração. E as relações sociais, né? A gente precisa de boas qualidades de relação também. Vocês fizeram uma matéria sobre felicidade, eu gostei bastante, e tem uma pesquisa de Harvard sobre felicidade, e eu acho que felicidade está totalmente ligada à saúde, que durante 75 anos eles perguntam para as pessoas o que é felicidade, o que ela precisa para ser feliz. E no começo da vida, ali, elas falavam que estava muito relacionado a dinheiro, a status, a fama. E com o passar do tempo, essas pessoas foram percebendo que os que realmente sentiam felicidade são aquelas pessoas que têm alguém que pode contar. Então, daí a importância dos relacionamentos. É aquela pessoa que fala, não, essa pessoa eu posso contar, seja ela um amigo, um familiar, marido, namorado, quem for.
Então, é muito importante essa qualidade social também para a nossa saúde. Então, estar acompanhada de uma pessoa que leva isso mais a sério, essa vida saudável, também faz bem, né, Gisele? Sim, a gente é reflexo do meio, das pessoas. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada a vocês. Legal. TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas se você quiser rever a importância de cuidar da saúde em diversas instâncias, mente, corpo e alma, de uma forma completa, basta procurar esse programa, esse e outros programas lá no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Esse e outros programas você encontra todos no nosso canal. Obrigado pela companhia e até a próxima.